pessoal, então dando continuidade ao nosso curso, né, nessa aula nós vamos começar a falar da demonstração de fluxo de caixa. Falo começar a falar porque nós veremos algumas aulas aí de fluxo de caixa para deixar esse assunto aí bem redondo aí na sua cabeça. Muita gente acaba tendo dificuldade aí, né, nas questões de fluxo de caixa, justamente porque não viu o fluxo de caixa de forma aí detalhada. E nós vamos procurar detalhar bastante, procurar resolver aí muitas questões, para que você não tenha dúvida, para você fique aí um cão farejador e não erre nenhuma questão aí da chamada DFC, certo? Então esse demonstrativo foi um demonstrativo que passou a ser obrigatório com uma das últimas alterações que tivemos com a Lei 6.404, né? Isso em 2007, no final de 2007, deixou de ter a obrigatoriedade de elaborar a DOA, demonstração de origens e aplicações de recurso, e as empresas elas passaram a ter a obrigatoriedade de elaborar a DFC, demonstração de fluxo de caixa. São todas as empresas que estão obrigadas à elaboração da DFC? Não, né? São todas as empresas, todas as companhias SAs de capital aberto e, se for de capital fechado, que tiverem PL, patrimônio líquido, acima de 2 milhões. Então, se for uma sociedade de capital fechado com PL abaixo de 2 milhões, está dispensada, né? Não está obrigada à elaboração da demonstração do fluxo de caixa. Então, vamos aí no quadro para a gente ver o que é que trata aí essa demonstração, né? Nós temos aí a DFC, né, que ela, pessoal, vai, né, demonstrar a capacidade da empresa de gerar caixa e consumir caixa, certo? Isso nós vamos ter nessa demonstração de fluxo de caixa. O nome fala demonstração de fluxo de caixa. Ela vai evidenciar essa variação que vai ocorrer com caixa da empresa, né? Com caixa da empresa. Você tem em determinado momento um caixa com 100 mil e ele passou a ter um caixa de 200 mil. O caixa aumentou. O que foi que provocou aquele aumento no caixa da empresa? É isso que vai ser evidenciado aí através da demonstração de fluxo de caixa, certo? Ela evidencia essa capacidade da empresa gerar e consumir caixa. Então nós vamos ter aí, pessoal, olha só, na DFC, diferentemente lá da demonstração do resultado do exercício, lá nós comparamos o quê? Lá nós comparamos receitas e despesa de acordo com o fato gerador. Aqui a gente vai dar uma esquecida nessa coisa do fato gerador. Aqui o que vai interessar para a gente no fluxo de caixa é recebimento, recebimento, entrada de dinheiro. E o que, Silvio? E saída de dinheiro, pagamento, certo? Recebimento e saídas, entrada e saída de dinheiro, recebimentos e pagamentos, certo? Quando você comparar recebimentos e pagamentos, claro, isso vai ser obedecendo ao fluxo de caixa. Aí vai ser apurado na DFC, diferentemente da DRE. A DRE apura o resultado econômico. Aqui na DFC, nós iremos apurar um chamado resultado financeiro, certo? Resultado financeiro. Perfeito, Silvio. Então, olha só, o resultado econômico ele é desvinculado do resultado financeiro. Você pode pegar uma empresa que deu lucro lá na DRE, né? Deu lucro. Por que deu lucro? Porque as receitas foram maiores do que a despesa. Deu lucro na DRE, mas ela não tem caixa. O resultado financeiro dela foi negativo. Isso pode acontecer? Pode. Ela pagou mais do que ela recebeu. Mas, Silvio, como é que isso ocorre se deu lucro e a empresa não tem dinheiro? Muitas vezes isso pode ocorrer. Por exemplo, você está vendendo mercadorias e você está dando um prazo maior para clientes de que você está tendo dos seus fornecedores para você pagar suas contas. E isso pode gerar esse problema, né? Você ficar tendo um fluxo de caixa negativo, certo? E é muito importante a empresa administrar o fluxo de caixa, né? Porque empresa sem dinheiro, olha só, se der resultado econômico negativo, a empresa ela vai quebrar. Mas se ela sem caixa, ela não tem condição de quê? De sobreviver, né? Por quê? Porque ela depende de caixa para pagar os funcionários, né? Então ela quebra de vez mesmo se esse fluxo de caixa for mantido por períodos sucessivos negativos, né? Então é muito importante aí a empresa saber administrar o fluxo de caixa. Não só a empresa, pessoas também saberem administrar aí o fluxo de caixa, né? Para não estar tendo que tomar empréstimo sucessivamente. Então na DFC a gente vai, né,
verificar, confrontar recebimento, né, versus pagamentos. Isso a gente apura o chamado resultado financeiro da empresa. Então, se durante o período nós tivermos mais entrada de dinheiro, mais recebimentos do que saída de dinheiro, o que é que vai ocorrer? O fluxo de caixa ele vai aumentar, o caixa da empresa ele vai aumentar. A gente vai ter um fluxo de caixa positivo. Agora, se durante o período sair mais dinheiro do que entrar, vai fazer com que o nosso caixa se reduza, certo? Então, presta atenção. Na DFC, pessoal, nós vamos trabalhar com caixa de uma forma mais abrangente, certo? Como assim, Silvio? Quando a gente fala variação do caixa da empresa, de tanto para tanto, o caixa, olha só, nós vamos trabalhar aqui com caixa, certo? Caixa, banco, conta, movimento, certo? E os equivalentes de caixa que são as aplicações de liquidez imediata. Aplicações de liquidez imediata, certo? Então é isso aqui que nós vamos pegar, certo? Essas aplicações de liquidez imediata são chamados de equivalente caixa, equivalente de caixa. Então isso aqui na realidade a DFC, ela vai evidenciar, se você for olhar, a variação que vai ocorrer aonde, Silvio? No disponível, né? Caixa, banco, conta, movimento e essas aplicações de liquidez imediata, certo? Isso, né, que nós vamos chamar de variação de caixa aí no fluxo de caixa. Esses valores lá no banco, conta, movimento, é comum a gente chamar, lá que está no banco disponível, já chamar aquilo ali de caixa para fluxo de caixa, certo? Caixa, no banco a gente chama de caixa e lá os equivalentes de caixa, que são o quê? As aplicações de liquidez imediata. E aqui vale a pena a gente comentar o que é que vem a ser essas aplicações. Aplicações de liquidez imediata. São aplicações que são, né, prontamente convertidas em quê? Em dinheiro, né? São, prontamente convertidas em dinheiro, prontamente convertida em dinheiro. Ah, certo. Então, se você tiver alguma coisa que não possa converter em dinheiro automaticamente, aquilo não vai ser o quê? Um equivalente de caixa, certo? Olha, ela tem que ter um risco. Você não pode, por exemplo, aplicar em derivativos que tem risco de perder tudo. Aquilo não vai ser um equivalente de caixa. Tem que ter um risco insignificante. Insignificante de mudança de valor, certo? De mudança de valor. Ah, certo. Então, quer dizer, se tiver um risco, que você tiver uma perda grande, aquilo não pode ser considerado fluxo de caixa. E, normalmente, tem que ser uma aplicação, né, que o tempo entre o prazo de aquisição, né, e prazo de vencimento, entre o prazo de aquisição e prazo de vencimento, seja um período menor de que 3 meses. De 3 meses. Certo? Isso que vão ser aí considerados equivalentes caixa, essas aplicações de liquidez imediata, que no fluxo de caixa nós vamos tratar como equivalente de caixa, certo? São prontamente convertidos em dinheiro, estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor e, né, o time lá entre o prazo de aquisição e o prazo de vencimento é um período menor de que 3 meses. Olha só, aí eu vou te falar o seguinte. Imagina que você compra um título A da dívida pública. E esse título, você comprou ele em 30/6 de 2018. Ó, data de aquisição. E a data de vencimento desse título vai ser 30/11 de 2018. Eu lhe pergunto, esse título, ele pode ser considerado um equivalente de caixa? Não. Não pode. Por quê? Porque o período entre a data de aquisição e a data de vencimento são 5 meses, ou seja, um período maior de que 3 meses. Certo? Então não pode ser considerado aí um equivalente de caixa para, né, efeito lá do fluxo de caixa. Beleza. Agora, imagina você, quando chegar no dia 30, né, 30/9, eu quero saber se chegar no dia 30/9, vai haver mudança de classificação desse título, porque no dia 30/9 só vai estar faltando 2 meses para o vencimento. Eu quero saber o seguinte, esse título, ele vai ser convertido em um equivalente de caixa? A resposta é não. Por quê? Porque o prazo de 3 meses tem que ser entre a data de aquisição e a data do vencimento.
certo? Entre a data da aquisição e a data do vencimento. Então, em 30/9, um título que ele não é, uma aplicação que ele não é um equivalente de caixa, ele não vai se transformar em equivalente de caixa com o passar do tempo, com o decorrer do prazo aí, certo? Beleza. Agora, imagina você que isso para uma empresa X, ela tinha esse título A. Mas o que é que acontece? Quando chegar em 30/9, essa empresa X vende para a empresa Y. A empresa X, ela vai vender para a empresa Y esse título aí, certo? Esse título A, né, que ele tinha adquirido em 30/6, mas, né, com vencimento em 30/11. Aí ela pegou em 30/9, ela vendeu para a empresa Y. Aí presta atenção, aquele título para a empresa X não era um equivalente de caixa, porque o prazo entre a data de aquisição e a data de vencimento é um período maior de que 3 meses. Agora, para essa empresa Y, que está adquirindo em 30/9, para essa empresa Y, aquele título vai ser um equivalente de caixa. Por quê? Porque a data de aquisição e a data de vencimento, 30/11, vai ser um período menor de que 3 meses. Certo? Será um período menor de que 3 meses. Então você tem que analisar a data de aquisição e a data de vencimento para saber se aquilo, né, é uma aplicação de liquidez imediata que atende o requisito de quê? De equivalente de caixa. Certo? Então, risco que são equivalentes de caixa, risco, isso é importantíssimo. Risco insignificante de mudança de valor. Um risco de mudança de valor muito pequeno, prontamente convertido em dinheiro, e o prazo lá entre a aquisição e o vencimento tem que ser um período aí menor de que 3 meses. Beleza. Então já vimos, né? Olha só que a ADFC vai evidenciar essa variação que vai ocorrer com caixa mais amplo, né? São caixa, banco e aqueles equivalentes de caixa, aquelas aplicações de liquidez imediata. Beleza. Nós falamos também da obrigatoriedade da DFC para todas as sociedades, companhias de capital aberto e de capital fechado que tiverem um PL acima de 2 milhões. Vamos se ligar aí para a gente andar junto aí no fluxo de caixa. Beleza, então a DFC ela vai evidenciar a variação que vai ocorrer nesse caixa mais amplo. Então a DFC vai, né, evidenciar a variação que vai ocorrer aonde? Que vai ocorrer no disponível, certo? A DFC é justamente isso, a variação que vai ocorrer no disponível. Ou seja, ele vai me dar lá o saldo inicial, certo? O saldo inicial, 100 mil. O saldo final, 180 mil. Certo? Então, houve uma variação de quanto? Uma variação de 80 mil. É isso que vai ser evidenciado no fluxo de caixa. E já do jeito que você está aí, saldo inicial 100 mil, saldo final 180, houve uma variação positiva de 80 mil. O que é que significa que na hora que nós formos montar aqui o fluxo de caixa, vai significar que os recebimentos, eu nem sei quanto foram os recebimentos, mas os recebimentos foram maiores do que o pagamento, né? Enquanto em 80 mil. Recebimento foi maior do que o pagamento em 80 mil. Por quê? Porque isso fez com que a empresa gerasse caixa. Fez com que o saldo final fosse 80 mil a mais que o saldo inicial. Certo? Então é isso aí que nós vamos verificar nessa DFC. A variação que vai ocorrer no disponível. Certo? Entenda lá disponível, caixa, né, banco contra movimento e aqueles equivalentes de caixa, aplicações de liquidez imediata. Então, se o caixa aumentou, foi porque os recebimentos do período foram maiores do que o pagamento, né? Então, isso é tranquilo. Então, o fluxo de caixa, pessoal, vai mostrar justamente isso, certo? Aí, presta atenção. Vamos supor que a variação no disponível foi de 300 mil. Eu sei, positivo, eu sei que os recebimentos foram de 500 mil. Automaticamente eu tenho como saber o quê? Automaticamente eu tenho como saber os pagamentos, né? Olha, a variação no disponível vai ser o quê? Recebimento menos pagamento. Se a variação no disponível foi de 300 mil e os recebimentos foram de 500, é porque houve pagamento de quanto? Houve pagamento do valor da diferença. Houve pagamento de 200 mil, certo? Então, no fluxo de caixa é isso que nós vamos demonstrar, certo? Vai pegar a variação que ocorreu lá no disponível,
certo? E nós vamos pegar os recebimentos e os pagamentos do período para evidenciar aquela variação que ocorreu no disponível, certo? A DFC ela vai mostrar, vai evidenciar, assim como a DLPA, ela vai mostrar a variação que ocorreu numa conta lá, lucros, prejuízo acumulado. A DMPL, ela vai mostrar, evidenciar a variação que vai ocorrer com o patrimônio líquido. Essa DFC, ela vai evidenciar a variação que vai ocorrer com o quê? Com o disponível, certo? Com o disponível. Então, beleza, variação do disponível vai ser recebimento menos pagamento. Ok, Silvio. Aí, pessoal, o que é que nós vamos ter? O fluxo de caixa é só isso, Silvio. Vou pegar todos os recebimentos do período, diminuir de todos os pagamentos, eu vou ter a variação que vai ocorrer no disponível. Perfeito? Perfeito. Pegar todos os recebimentos, deduzir de todos os pagamentos, né, eu vou ter a variação que vai ocorrer no disponível. Ok. Só, pessoal, que no fluxo de caixa, nós vamos fazer isso por atividade, certo? A gente vai pegar todos os recebimentos e todos os pagamentos. Mas a gente não vai pegar tudo desorganizado. Recebeu de vendas, recebeu de venda de imobilizado, recebeu... Não, a gente vai segregar, certo? Como assim segregar, Silvio? Nós vamos ter, olha só, o fluxo de caixa decorrente da atividade operacional, certo? Operacional. O fluxo de caixa decorrente da atividade de investimento e o fluxo de caixa decorrente da atividade de financiamento. Financiamento. Então, Silvio, olha só, a variação no disponível vai ser igual, ó, entrada menos saída de recurso. É isso, Silvio? É. A variação no disponível vai ser igual entrada menos saída. Só que vai ser entrada menos saída, isso é o fluxo todo, vai ser entrada menos saída. Mas só que é como se nós dividíssemos isso em 3 mini fluxos de caixa que vai dar origem a esse grande fluxo de caixa lá da empresa. Por quê? Porque nós vamos ter um fluxozinho de caixa lá que é decorrente da atividade operacional. Nós teremos um fluxo de caixa que vai ser decorrente da atividade de investimento. E teremos um outro fluxo de caixa decorrente da atividade de financiamento. Então, essa variação que teremos lá no disponível, certo? Ele vai ser igual, ó. Entrada menos saída de recursos, decorrente da atividade operacional, ou seja, o fluxo de caixa operacional, entrada menos saída decorrente da atividade operacional, mais, ó, entrada menos saída decorrente da atividade de quê? De investimento, mais entrada menos saída decorrente da atividade de quê? De financiamento. Beleza? Então, olha, como se tivéssemos o quê? 3 fluxos de caixa, 3 mini fluxos de caixa, inclusive independente. Como independente, Silvio, esse fluxo de caixa operacional, ele pode gerar caixa, o de investimento ele pode consumir caixa, o de financiamento ele pode não sofrer alteração, certo? Então, eles são independentes. Então, presta atenção, na demonstração de fluxo de caixa, nós vamos mostrar o que vai ocorrer de variação no disponível. Caixa, banco, conta movimento e aquelas aplicações de liquidez imediatas denominados equivalentes de caixa. Nós vamos pegar entrada menos saída. Mas a gente vai pegar entrada menos saída, todas as entradas menos todas as saídas? Acaba sendo, mas nós teremos que segregar por atividade. Então nós vamos ter entrada menos saídas decorrente da atividade operacional da empresa, entrada menos saídas decorrente da atividade de investimento da empresa e entrada menos saídas decorrente da atividade de financiamento da empresa. Todos eles independentes. Então imagina você que você pegou e teve lá uma variação no disponível, ó, de 100 mil. Variação no disponível foi 100 mil. Aí eu tenho que o fluxo da atividade operacional gerou caixa de 400 mil. Certo? Eu tenho que o fluxo de investimento consumiu caixa de 250 mil. E eu quero saber o fluxo decorrente da atividade de financiamento. Então, se eu tiver a variação do disponível e eu tendo 2 fluxos de caixa, automaticamente, por dedução, eu encontro o terceiro fluxo de caixa. Certo? Quando nós temos essa situação aqui, ó, fluxo operacional mais 400 mil significa que gerou caixa. Né? Houve um aumento do fluxo de caixa decorrente da atividade operacional em 400 mil. Aqui houve uma redução decorrente da atividade de investimento. Eu quero saber financiamento, eu vou lá, ó, variação no disponível vai ser igual operacional mais investimento mais financiamento. A variação no disponível foi 100 mil. O operacional gerou caixa de quanto? De
400 mil, o investimento consumiu caixa de 250 mil, eu quero saber o financiamento, que é o que eu quero encontrar. Beleza, isso aqui vai dar 150 mil, né? Vai para lá negativo, né? Ó, 400 menos 250 vai dar menos, né? Vai dar 150 mil. Aí vai para lá negativo, menos 150, portanto, o fluxo de financiamento vai ser igual a menos 50 mil. Ou seja, significa o quê? Que o fluxo de investimento, ele consumiu caixa de 250 mil, o fluxo de financiamento consumiu caixa de 50 mil e o fluxo operacional, ele gerou caixa de 400 mil, certo? Beleza, organiza aí esse negócio na cabecinha aí. Beleza, né? Então, o fluxo de caixa vai mostrar essa variação que vai ocorrer no disponível. A gente fala caixa, mas é caixa o quê? No sentido mais amplo. Caixa, banco, conta, movimento e aquelas aplicações de liquidez imediatas, denominadas lá de equivalentes caixa. Perfeito. Então, Silvio, você me falou que, né, vai ser, né, 3 mini fluxos de caixa, vai ser entrada menos saídas decorrente da atividade de investimento, decorrente da atividade operacional, decorrente da atividade de financiamento. Mas a gente vai precisar saber essas atividades? Claro, né? Claro que nós iremos precisar e eu vou deixar você craque sabendo o que vai ser fluxo, né? Decorrente da atividade operacional, fluxo decorrente da atividade de financiamento, fluxo decorrente da atividade de investimento. Não precisa se preocupar aí. Beleza? Tranquilo. Então, o fluxo de caixa, pessoal, esse fluxo de caixa decorrente da atividade, né, operacional, de investimento e financiamento, a lei fala assim, que vai ser no mínimo nesses 3 fluxos de caixa. Estou dizendo no mínimo, porque para você ficar ligado que às vezes a banca cobra esse tipo de coisa. Vai ser no máximo em 3 fluxos de caixa, vai ser no mínimo em 3 fluxos de caixa. É no mínimo em 3 fluxos de caixa, mas todas as empresas fazem com esses 3 fluxos de caixa. Operacional, investimento e financiamento. Certo? Aí nós vamos poder elaborar, né, o fluxo de caixa de 2 formas. Nós poderemos elaborar o fluxo de caixa, ó, pelo método direto, certo? E pelo método indireto. Na realidade, o que muda do método direto para o método indireto é a atividade, é o fluxo decorrente da atividade operacional, certo? Operacional pelo método direto, ele vai ser diferente do fluxo operacional pelo método indireto. Certo? Isso aqui ele vai ser diferente. Ó, o operacional pelo método direto é diferente do operacional pelo método indireto. Por quê? Porque o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento, ele tanto faz um método quanto outro método que a empresa vai elaborar o fluxo de caixa, ele vai ser tudo a mesma coisa. Ó, investimento vai ser igual, financiamento vai ser igual. O que muda do fluxo de caixa direto para o fluxo de caixa indireto, vai ser o fluxo decorrente de quê? Da atividade operacional. Se liga aí, o que muda é o fluxo de caixa decorrente da atividade operacional, certo? Por que, Silvio? Porque pelo método direto, nós vamos partir, pelo método direto, pessoal, o operacional, nós vamos pegar efetivamente os pagamentos e os recebimentos. Como assim? Aqui o operacional você vai ter aqui, recebimento, por exemplo, de vendas, recebimento de clientes, pagamento de compras, pagamento a fornecedores. Olha só, então aqui nós vamos ter efetivamente os recebimentos e os pagamentos decorrentes da atividade o quê? Operacional. Já o fluxo de caixa pelo método indireto, nós vamos partir do resultado do exercício, o lucro ou o prejuízo do exercício. Aí aqui serão feitos alguns ajustes. Como assim alguns ajustes? Despesas, por exemplo, que não sai dinheiro do caixa. Aí a gente vai pegar, vai ajustar isso aqui, por exemplo, com a despesa de depreciação. Aí eu vou explicar o porquê ajustar. Aí você vai ter o lucro ajustado e depois, pessoal, nós vamos pegar aqui, né, por exemplo, você vendeu e muitas vezes não recebeu. Então a gente vai ter que pegar a variação lá das contas patrimoniais. Variação das contas patrimoniais e aí a gente vai ter o fluxo de caixa operacional. E aí nós vamos estudar isso aqui, certo? Pelo método indireto e pelo método direto aí esse fluxo de caixa operacional. Então vai mudar, né? Porque se pelo método direto o ponto de partida é o lucro, que na realidade se você for olhar, o lucro é a principal fonte de caixa da empresa.
Mas nem todo lucro ali vai ser efetivamente geração de caixa. Por quê? Porque nem todo lucro é geração de caixa. Raciocina comigo. Porque no lucro vai ter muitas despesas que diminuíram o lucro, mas que não saiu dinheiro do caixa. Então você tem que ajustar, certo? No lucro vão ter muitas receitas que não entraram dinheiro no caixa. Você vai ter que ajustar, certo? Você teve muitas receitas que aumentaram o lucro, uma receita de vendas, mas muitas vezes a empresa não recebeu aquela receita de vendas, certo? Então você vai ter que fazer esses ajustes, certo? O lucro, né, é a principal fonte de caixa da empresa, mas nem todo lucro vai ser geração de caixa. Então a gente pode partir do lucro e fazer esses ajustes aí necessários, certo? Então aí nós temos o fluxo de caixa operacional, que pode ser pelo método direto ou pelo método indireto. O de investimento e de financiamento, tanto faz, uma forma ou de outra, ele vai ser a mesma coisa. E a grande coisa que a gente vai ter que saber é esses fluxos de caixa. A gente saber o que é que vai ser um fluxo de caixa de investimento, a gente saber o que é que vai ser um fluxo de caixa de financiamento e a gente saber o que é que vai ser um fluxo de caixa operacional. Só para a gente entender já aqui um pouquinho, olha só, nós vamos pegar aqui e dividir esse negócio em quadrantes, olha só, ó. Vamos colocar aqui, esse negócio aqui seja, ó, aqui na realidade é o ativo circulante, a parte do disponível, certo? Isso aqui é que eu vou mostrar a variação. A variação que eu vou mostrar é justamente aquilo ali que está no disponível, né? Ó, isso aqui é o que eu vou mostrar a variação, é o que vai estar no disponível. Normalmente, o que é que acontece, pessoal? O fluxo de caixa operacional, o fluxo operacional, ele vai estar por aqui, ó, fluxo operacional. Ele normalmente ele vai estar no ativo circulante, ó, e no passivo circulante, certo? O fluxo operacional, a regra, eles estarem ali, certo? Como assim, Silvio? Clientes, fornecedores, essa variação de clientes, de fornecedores, né, estoques, tudo isso aí vai estar normalmente ali naquela parte ali. Normalmente, o fluxo de caixa de investimento, normalmente que a gente vai ver que tem exceção, né? O fluxo de caixa de investimento, o normal é que eles estejam aqui, ó, no ativo não circulante, certo? Então você vai ver, por exemplo, se você comprou, vendeu imobilizado, comprou, vendeu uma participação societária, né? Ele vai estar aqui, nesse quadrante ali, certo? Beleza, o fluxo de caixa de investimento. E a regra é que o fluxo de caixa de financiamento ele esteja por aqui, ó, no passivo não circulante e lá no PL. O fluxo de caixa é decorrente da atividade de quê? De financiamento, certo? Claro, olha só, né, a gente vai ver que tem fluxo de caixa que pode ser classificado, né, tanto como operacional quanto investimento, tanto financiamento como, né, operacional, né, a gente vai ficar claro aí com essa coisa e nós também, né, vamos ter situações que você vai ter um valor lá que você vai pagar e pode ali estar embutido mais de um fluxo de caixa. Né? Você pode pagar, por exemplo, a gente vai ver, pagou um empréstimo com juros. A parte principal de um empréstimo você pode dar um tratamento e a parte de juros pode ser dado outro tratamento, certo? Agora, claro, quando a gente fala, pessoal, fluxo, né? Vendeu imobilizado, né? Comprou imobilizado. Quando a gente fala que isso, né, é fluxo operacional, para que seja fluxo operacional de investimento, de financiamento, o que for, tem que haver o quê? Movimento de caixa, certo? Então, se você comprou, por exemplo, um veículo via arrendamento mercantil financeiro, você vai pagando aquilo ali, no momento que você comprou, aquilo ali para o fluxo de caixa não vai ser nada. Não vai ser nada, certo? Então você tem que ver, para você dar tratamento de fluxo operacional, de fluxo de investimento, fluxo de financiamento, tem que ver o que? Tem que haver o quê? Alteração no caixa da empresa. Se comprou, né, a prazo, né, aquilo não vai, naquele momento da compra, não vai ter nenhuma classificação no fluxo de caixa. Beleza? Então aí a gente dá essa paradinha e no próximo bloco nós já vamos começar a tratar das atividades, né? Para você, né? Isso cai demais, muitas questões às vezes teóricas disso aí, ele vai dar determinado pagamento, determinado recebimento e você vai ter que identificar se aquilo ali vai ser operacional, investimento ou financiamento. Beleza, pessoal? Então a gente dá um tempinho e volta já já.